Olá, amigos, amigas, boa tarde a todos vocês. É sempre uma grande alegria participar do Papo Fraterno, dizer para vocês que é uma grande honra para mim. E desde já eu queria agradecer a Deus por mais essa oportunidade, a espiritualidade amiga e a todos vocês que fazem o Leopoldo Machado. Fica aqui o meu agradecimento. Hoje eu queria conversar um pouco com vocês sobre a importância da obra de André Luiz, né? Acredito eu que muitos de vocês já conhecem o trabalho de Dr. Décio Iandoli, né? Eu gosto muito das palestras dele, já tive a oportunidade de ler alguns dos seus livros, como exemplo, o livro que se intitula Da Alma ao Corpo Físico, por exemplo, né? Ele estuda as causas primordiais das doenças, né? Que a gente tem a consciência que estão lá no nosso corpo fluídico, e a partir disso são determinadas as doenças físicas, né? E outra obra importante do Dr. Décio é um livro que foi lançado recentemente, chamado Cérebro Triuno. Nesse livro, ele vai abordar o quê? As relações mais importantes existentes entre a nossa mente e o nosso cérebro. E eu sempre gostei muito dessa temática, né? Ele é um grande estudioso dessas relações. E Dr. Décio, ele estuda e defende piamente a obra de André Luiz. Inclusive, esse livro que ele lançou recentemente, que tem o título de Cérebro Triuno, Dr. Décio, junto com dois outros autores, coletaram as informações e os conhecimentos de 3 capítulos apenas do livro No Mundo Maior, né? Que é um dos livros da coleção de André Luiz. Então, para a gente ver, ter uma noção da magnitude dessa obra de André Luiz, né? 3 capítulos apenas de um livro da coleção deu origem a um livro de praticamente 556 páginas, ou 565, aproximadamente isso, né? E Dr. Décio, ele nos relata a necessidade da leitura da obra de André Luiz. Aquelas pessoas que leram essa obra há muito tempo, inclusive Dr. Décio faz o convite que nós possamos fazer a releitura dessa obra. Por quê? Porque ele defende piamente que os conhecimentos científicos que são encontrados na obra de André Luiz, na verdade, eles foram coletados e organizados para que a gente pudesse colher os maiores frutos e os melhores aprendizados justamente nos tempos atuais, né? E eu digo a vocês, por experiência própria, eu me vi no dever de fazer a releitura e digo a vocês que já encontrei gratas surpresas, né? Principalmente porque quando a gente vai ler novamente um livro com maiores informações, principalmente sobre a doutrina espírita, a gente pode ter realmente conhecimentos esclarecedores, né? Então, a primeira reflexão importante que a gente pode fazer sobre a obra de André Luiz é que essa obra foi publicada há 70 anos atrás, né? E ela nos traz todo um conjunto de conhecimentos importantíssimos e que permanecem atuais, né? Apesar de ter sido publicada há 70 anos atrás. Outra coisa importante que a gente deve analisar sobre a obra de André Luiz é que, na verdade, ela representa um grande divisor, um marco divisor da doutrina espírita. Por quê? Porque ela representa a continuação da obra de Kardec, né?
Nós sabemos que Kardec ele se dedicou intensamente através de métodos científicos, um método bem unificado, para que pudesse o quê? Organizar e codificar a doutrina espírita. E Kardec, através dessas obras, ele pôde estudar e esclarecer de uma forma muito precisa a parte evangélica da doutrina, né? E ele começa a estudar, começa a trazer as informações da vida espiritual, do mundo espiritual, no livro Céu e Inferno, né? Nessa obra, Céu e Inferno, o que é que a gente pode encontrar? A gente vai encontrar relatos importantíssimos e esclarecedores de almas sofredoras, de almas suicidas, contando com detalhes como se deu o seu desencarne e a fase pós-túmulo, né? Então, Kardec começa com esse trabalho, né? De trazer as informações do mundo espiritual. Mas ele sabia que essa obra precisava de uma continuação. E ele já tinha essa consciência, que anos depois viria uma pessoa que daria continuidade a essa obra, né? Trazendo informações ainda mais precisas e tão necessárias sobre o mundo espiritual. E para que essa obra ela pudesse ser publicada, pudesse ser trazida aqui para a Terra, né? Seria necessário o quê? Um médium à altura que fizesse essa psicografia. Então, esse médium precisava ter o quê? Os conhecimentos necessários, né? E precisava ser um espírito assim superior, né? Para poder ter condições de executar essa tarefa, que seria uma grande responsabilidade. E assim aconteceu. E a pessoa certa foi o médium Chico Xavier, né? Que junto com André Luiz traz, na verdade, um dos maiores presentes que a espiritualidade já deu para a humanidade, que foi a obra de André Luiz, né? E qual é o objetivo mais importante dessa coleção de André Luiz, desses livros de André Luiz? O mais importante, gente, são esses conhecimentos científicos que essa obra nos traz, né? E o principal objetivo é o quê? Restabelecer uma ponte muito importante que foi sendo desfeita ao longo dos tempos, que é a ponte entre a ciência e a espiritualidade, né? Se a gente for analisar ao longo dos tempos, essa ponte ela foi ficando cada vez mais fraca, ela foi se desfazendo. Por quê? Em decorrência principalmente da ação da igreja, né? A igreja, por muitos anos, ela buscou o quê? Fechar os olhos da humanidade para as descobertas dos cientistas, né? E por que a igreja fez isso? Porque ela queria permanecer no controle, ela queria continuar na sua zona de conforto, impondo os seus dogmas, mantendo todo o poder, né? Então, essa obra de André Luiz, ela vem com esse objetivo principal: restabelecer, fortalecer essa ponte tão importante entre a ciência e a espiritualidade. E esses conhecimentos que a gente encontra na obra de André Luiz, né, que são conhecimentos científicos, assim, muito esclarecedores, eles são importantes não só para o nosso aprendizado aqui na Terra, mas essa obra, gente, se a gente for analisar, né, ela estuda o quê? Relações muito importantes entre o nosso corpo físico,
né? Entre o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual e também a nossa verdadeira essência, né? Então, é muito importante a gente fazer essa análise, a gente ter a consciência do que essa obra nos traz de mais importante e de mais precioso. E outra observação também importante, que a gente precisa ter conhecimento, né? É que, na verdade, André Luiz, ele não é o autor dessa obra, mas ele é o relator. Na verdade, esses livros, né, todos os conhecimentos que a gente encontra nesses livros da coleção de André Luiz, eles foram primeiramente organizados de uma forma muito cuidadosa, muito detalhada. Foi organizada primeiramente no mundo espiritual. 12 grandes sábios da espiritualidade se reuniram para fazer essa coletânea de informações, né? É tanto que, se a gente for analisar, por exemplo, a linguagem que tem nos diferentes livros dessa coleção, na verdade, a gente vai se deparar com vários estilos literários diferentes, né? Na mesma coleção. Então, na verdade, André Luiz, ele foi o relator, né? E junto com o médium Chico Xavier, eles foram organizando os textos e os livros foram sendo publicados, né? Então, quando a obra de André Luiz, quando o primeiro livro da coleção, que foi o Nosso Lar, ele foi publicado em 1943. Quando essa obra de André Luiz foi publicada, aquela época teve muita repercussão, né? Por que teve tanta repercussão? Porque as pessoas tiveram, inicialmente, a oportunidade de ter acesso, através da leitura de livros, de ter acesso, assim, a informações muito detalhadas do mundo espiritual, né? Por isso que essa obra, ela trouxe tanta repercussão. E porque o livro Nosso Lar, por exemplo, ele aborda temas que são muito importantes, né, gente? Se nós formos analisar. Primeiramente, traz à tona, né, e assim, discute e aborda o tema do suicídio, né? Que até hoje a gente sabe que o tema do suicídio é um tema difícil, né? É um tema difícil de ser abordado, de ser discutido, né? E nesse livro Nosso Lar, a gente tem a oportunidade de estudar sobre o suicídio, inclusive o suicídio indireto, né? Porque nós já conhecemos muito, já ouvimos muito falar sobre o suicídio da forma que, como um momento de desespero que a pessoa tem e que atenta contra a sua própria vida, né? O suicídio como um ato único. E, na verdade, existe também o suicídio indireto, né? Que é quando nós adotamos hábitos nocivos, quando nós agredimos o nosso próprio corpo físico, né? Não tratamos o nosso corpo como a gente deveria, como Deus espera que nós possamos tratar como um templo divino, e a partir daí nós vamos estar contribuindo o quê? Para uma morte prematura, né? Que foi o que aconteceu com André Luiz. André Luiz, ele era um médico renomado aqui no Brasil, era um homem muito inteligente, muito honesto, se dedicava muito à família, mas ele tinha hábitos muito nocivos, né? Ele tinha hábitos viciosos, várias noitadas, onde ele fumava muito, bebia muito, se alimentava de uma forma muito errada. E ele sofreu as consequências disso. Então, nesse livro Nosso Lar, a gente já se depara, inicialmente, com esse tema do suicídio, né?
que até os dias atuais é um tema difícil, é um tema evitado, né, pela nossa sociedade. E ainda no livro Nosso Lar, nós encontramos outros temas que são abordados, outros temas também importantes, como as informações sobre a realidade do mundo espiritual, os apegos exagerados e fúteis da vida terrestre, a importância das reencarnações, a questão das expressões da nossa vida mental, as surpresas que nós podemos encontrar após a morte física, e também a questão da luta humana como uma oportunidade de crescimento espiritual e de redenção, né? Vamos refletir um pouco sobre cada tema desse, que são temas muito importantes, gente, para vocês terem a ideia, e apenas no livro Nosso Lar, né? Estou comentando aqui apenas no livro Nosso Lar, tem todo o restante da coleção. Os apegos exagerados e fúteis da vida terrestre, né? Nós sabemos que quando nós nos apegamos demais aos bens materiais, né, é uma questão de ilusão. Por quê? Porque os bens materiais, eles são bens transitórios, né? Não são esses bens que nós vamos levar na nossa bagagem quando voltarmos à nossa verdadeira pátria, que é o mundo espiritual. O que a gente vai levar daqui de mais valor é todo o bem que nós fizemos aqui na Terra, né? Os nossos valores, os nossos aprendizados. Então, é importante isso, né? A gente refletir sobre isso, que a gente procura também conquistar os bens materiais, ser bem-sucedido na nossa profissão, mas isso não deve ser tudo, né? Outro aspecto que é abordado no livro Nosso Lar é o grande propósito das reencarnações, né? Nós sabemos que a cada reencarnação nós temos grandes e valiosas oportunidades de quê? De exercermos as nossas virtudes, de nos arrependermos e nos redimirmos dos nossos erros, né? De fazermos alguns resgates que são necessários. Então, a cada reencarnação, na verdade, nós vamos tendo grandes chances de quê? De estudo, de trabalho, do exercício do amor e também do exercício do perdão, né? Outro aspecto que é muito bem abordado no livro Nosso Lar são as expressões da nossa vida mental, né? A importância dos nossos pensamentos. A partir do momento que a gente se prende a esses pensamentos, sejam eles positivos ou negativos, o que é que acontece? Vão sendo construídos em torno de nós mesmos o quê? As formas de pensamento. E elas vão determinando toda uma atmosfera fluídica em torno de nós, vão determinando também o quê? A natureza da nossa aura, e a gente sabe o quanto isso é importante na nossa própria realidade, no nosso próprio dia a dia. Outro aspecto que o livro Nosso Lar aborda, a luta humana como uma oportunidade de crescimento espiritual e de redenção, né? Então, assim, nós estamos aqui na Terra numa tarefa evolutiva, numa tarefa de aprendizagem, né? O planeta Terra é um grande planeta escola, e nós temos várias oportunidades aqui de quê? De aprender, de trabalhar, né? E o que é que a gente vai buscar através do nosso processo de reforma íntima? A gente vai buscar ser, a cada dia, justamente, um ser humano melhor, né? A principal característica, por exemplo, do bom espírita, né? É ser um homem de bem, procurar ser um homem de bem, procurar seguir no caminho do bem e fazer
o bem ao próximo, né? Então, a gente vai vendo que são aspectos muito importantes que esse livro Nosso Lar, ele traz à tona, né? Ele traz para a nossa reflexão. Outro aspecto importante que o livro também aborda são as informações sobre a realidade do mundo espiritual, né? Aí são assim, são cenas, digamos assim, para quem assistiu também o livro, para quem assistiu o filme, né? O filme Nosso Lar também traz essas cenas, né? Que ficaram assim, são cenas fortes que ficaram bem marcadas, né? Quando o André Luiz ele desencarna, ele se surpreende, né? Ele se vê o quê? Num mundo totalmente sombrio, escuro, né? Ele se vê jogado na lama, ele perde totalmente a noção do tempo, de espaço, que é o que nós conhecemos como umbral, né? André Luiz acredita, para o nosso tempo aqui na Terra, acredita-se que ele passou em torno de 8 a 9 anos no umbral, né? Então, foi um período assim, de muito sofrimento para ele, de muitas angústias, né? E o que foi que ele mais se surpreendeu, né? Após a sua morte física, né? Ele teve uma surpresa grande, porque ele se viu cercado de espíritos inferiores, né? Espíritos até mesmo monstruosos, que adquiriam a forma animalesca, e esses espíritos perseguiam e apontavam André Luiz, chamando de suicida, né? E ele foi o que mais surpreendeu André Luiz. Ele pensou, mas eu não cometi suicídio, né? Porque André Luiz, devido a esses hábitos que ele tinha, viciosos, né? Ele acabou desenvolvendo uma doença no intestino, câncer de intestino, e ele veio a desencarnar no centro cirúrgico. Então, na sua mente, ele não tinha cometido suicídio, né? Mas a gente sabe que, na verdade, existe o suicídio indireto, né? Em decorrência desses atos viciosos, ele acabou antecipando a sua própria morte, né? E ele passou esse tempo de muito sofrimento lá no umbral, né? E de vez em quando, na verdade, ele passava todo o dia fugindo desses seres, né? Que o acusavam de suicídio. E na verdade ele dormia por exaustão. Ele ficava tão cansado que era a hora que ele conseguia dormir. Mas ele começou a perceber focos de luzes que vinham do alto, e foi quando ele foi percebendo, né, que as pessoas, quando se arrependiam e pediam o auxílio divino, essas expedições, essas caravanas socorristas vinham. Então, foi quando ele tomou consciência, né, do grande débito que ele tinha com a sua própria vida, e a partir daí ele se arrependeu, e se arrependeu verdadeiramente, e ele começou a orar, né, orar com sinceridade, pedir o auxílio divino, e assim aconteceu, né? André Luiz, ele foi socorrido, foi levado para a colônia espiritualista Nosso Lar, e lá ele passou por todo um processo de tratamento, né? Quando ele chegou lá na colônia, ainda foi difícil, né? Porque muitas coisas ele não conseguia ainda compreender, ele ainda se preocupava muito com a sua família terrena, mas aos poucos ele foi aprendendo, né? Por exemplo, ele foi aprendendo que no mundo espiritual ele precisava trabalhar, e trabalhar muito, né?
porque no mundo espiritual é através do trabalho que os espíritos têm o devido reconhecimento, o devido merecimento, né? Só que ele pensava que ia trabalhar já como médico. E não foi bem assim. Até porque o tratamento no mundo espiritual é diferente, é um tratamento fluídico. Mas André Luiz foi sempre muito disposto, com vontade de aprender, com vontade de trabalhar, e ele foi se esforçando cada vez mais, né? E foi tendo os merecimentos necessários, e aos poucos, paulatinamente, ele foi se tornando um verdadeiro cidadão do nosso lar, né? É uma história muito bonita que nos traz, assim, lições importantíssimas sobre o mundo espiritual. E outro aspecto importante, gente, também que é abordado nesse livro, O Nosso Lar, é a questão das surpresas da morte carnal, né? Então, muitas pessoas temem a hora da morte carnal, né? Mas, na verdade, a morte, ela representa apenas uma passagem, né? Uma mudança de plano. Nós que somos espíritas, nós temos essa consciência que é apenas uma passagem, né? E que, na verdade, após a morte física, o que é que acontece? A gente vai ter um grande e importante encontro, que é o encontro face a face com nós mesmos. Na verdade, nós vamos ter um grande encontro com a nossa própria consciência, né? Então, como é que acontece? Estamos aqui na Terra, a partir do momento que ocorre o nosso desencarne, nós fazemos a passagem para o mundo espiritual e lá nós vamos continuar a ser as mesmas pessoas que somos aqui, né? Com os mesmos interesses, com a mesma forma de agir, com as mesmas prioridades, agora com uma grande diferença, né? Uma importante diferença. Quando a gente passa para o mundo espiritual, todas as máscaras caem, né? A gente não vai poder mais utilizar das máscaras sociais, né? A partir do momento que ocorre o nosso desencarne, o véu das ilusões, todos caem, né? E lá nós vamos, sim, ter esse encontro tão importante com nós mesmos e com a nossa consciência, né? Para vocês terem uma ideia de quantos temas importantes a gente encontra apenas no primeiro livro dessa coleção, que é o livro Nosso Lar, né? Quantos temas importantes que podem nos trazer tantas lições de vida, né? Tantas lições de vida importantes. Então, assim, gente, que nós... Sim, e outro tema que o livro Nosso Lar aborda também, que eu ia esquecendo aqui, que é um tema muito importante. A luta humana como uma oportunidade de crescimento espiritual e de redenção. Gente, é muito importante que nós aqui na Terra possamos, como eu disse, buscar o nosso desenvolvimento, né, na nossa profissão, buscar as nossas conquistas, materialmente falando também, mas a gente não pode esquecer, né, da nossa evolução espiritual, né? Foi isso que aconteceu com André Luiz. André Luiz, ele se preocupou demais com a família, com a profissão, e ele acabou esquecendo de si mesmo, né? Então, é muito importante a gente buscar as nossas conquistas, a gente procurar realizar os nossos sonhos. É importante também a gente procurar fazer o bem ao nosso próximo,
mas a gente não pode esquecer de si mesmo. Deus também espera que nós possamos realizar o nosso autocuidado. E assim como é importante a gente investir na nossa evolução intelectual, é imprescindível também que nós possamos investir na nossa evolução espiritual, né? Muito importante. E que a gente possa seguir na nossa vida, né, buscando assim fazer todo o bem que a gente puder realizar aqui na Terra, né? Isso é muito importante, a gente procurar seguir pelo caminho do bem, muito importante. E a partir disso, o que é que a gente vai conseguir, né? A partir do momento que a gente se empenha em ajudar o nosso próximo, em servir em alguma tarefa no bem, a gente vai estar fortalecendo a nossa conexão com Deus, a gente vai estar se aproximando mais de Jesus, e isso torna-se muito importante, né, gente? Muito importante. Porque é através desse fortalecimento da nossa conexão com Deus, com Jesus, com a espiritualidade amiga, que nós vamos conseguir o quê? A renovação dos nossos quadros mentais, nós teremos muito mais motivos de elevação espiritual, nós teremos também novos fatores de auxílio, e tudo isso, gente, torna-se fundamental aí para que a gente possa ter muito mais recursos de libertação, né? Então, isso é muito importante. Então, que na nossa passagem aqui pela Terra, que a gente busque conquistar o quê? As virtudes mais importantes e mais valiosas, que são quais? A fé, a esperança e a caridade, né? São as virtudes mais importantes que a gente pode conquistar aqui na Terra, né? Então, se a gente for analisar, é importante cumprir com os nossos deveres, sim, é importante. É importante ajudar o próximo também. Mas, como eu disse, a gente não pode esquecer do autocuidado. A gente não pode esquecer de investir na nossa dimensão espiritual, para que a gente não faça como André Luiz, para que a gente não cometa o mesmo erro que André Luiz cometeu, né? A partir do momento que ele não procurou evoluir espiritualmente, quando aconteceu o seu desencarne, ele teve uma grande surpresa. Quando ele se encontrou face a face com a sua própria consciência, o que foi que ele viu? Ele viu um mendigo espiritual. Ele se viu como um ser sedento de luz. E isso é muito triste, né, gente? Então, que nós possamos aí procurar, sim, investir nessa nossa evolução espiritual, para que a gente não possa cometer o mesmo erro que André Luiz cometeu, né? Então, buscar os bens materiais é importante, as nossas realizações, os nossos sonhos, mas a gente deve também procurar viver com alegria, viver com harmonia, porque a nossa passagem aqui pela Terra é muito breve, né? E é isso que a gente vai levar de mais importante, esses momentos bons, né, de alegria e de harmonia. E dessa forma a gente vai estar cultivando o quê? O que é que a gente vai estar atraindo para as nossas vidas? A vivência do amor verdadeiro, né? A vivência do amor verdadeiro. E se a gente for analisar, na verdade, né, tudo em nossa vida é uma questão de sintonia, né? É a lei da sintonia em ação. E eu trouxe para concluirmos a nossa reflexão de hoje, eu trouxe para vocês uma frase
do livro Nosso Lar, na página 274, que diz o seguinte: nutrindo os elementos do bem, progredirão eles para nossa felicidade, construirão nossos desertos de defesa. Todavia, alimentar quaisquer elementos do mal é construir base segura para os nossos próprios verdugos, né? Mais uma vez aí, uma questão de sintonia, uma questão de escolhas. Nós vamos ser o resultado justamente dessas escolhas, né? Colheremos o fruto de acordo com as sementes lançadas. Mais uma vez, gente, eu queria agradecer por participar mais uma vez do Papo Fraterno. Continuo fazendo aqui a minha releitura da obra de André Luiz, procurando aprender um pouco mais. Assim que eu tiver terminado o estudo do livro que eu falei para vocês, do Cérebro Triuno, de Dr. Décio, se eu tiver a oportunidade, estarei aqui conversando com vocês sobre essa obra também muito interessante. Desculpem as falhas, muito obrigada mais uma vez, um grande abraço e fiquem com Deus. Divino e amado Mestre Jesus, só temos a agradecer, Senhor, por tudo o que Tu nos tem dado até esse momento. Ajuda-nos, Senhor, a entender mais e melhor todas as adversidades que nos chegam, a fim de que possamos estar ao Teu lado para superá-las. Sabemos, Senhor, que Deus quer sempre o melhor para todos nós. Precisamos aprender de formas mais difíceis, mas, mesmo assim, Senhor, temos a certeza de que Tu estás conosco. Abre nossas mentes, nossos entendimentos para o Teu Evangelho, para as Tuas orientações. Dai-nos a tranquilidade, a segurança e a fé de que estás sempre ao nosso lado, a nos ajudar, nos amparar em todos os momentos. Ajuda, Senhor, cada vez mais com as famílias que perderam seus entes queridos nessa pandemia. Orienta-os em Teu nome, dando-lhe coragem, fé e a certeza no futuro que Tu estás em cada casa com cada um e não estás abandonando ninguém. Fortalece-nos, Senhor, em nossa fé. Fortalece-nos, Senhor, em nosso amor. Fortalece-nos, Senhor, para que possamos cada vez mais entendermos que somos irmãos, Teus irmãos, filhos de Deus. Ampara-nos, Senhor, hoje e por todo sempre. Que assim seja.